Olá, no vídeo anterior eu comentei um pouco a respeito da questão do desenvolvimento na perspectiva da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. E tentei deixar claro que para acontecer o desenvolvimento é necessário que surjam experiências de ruptura, de quebras, porque a palavra desenvolvimento é saída dos envolvimentos, ou seja, o chamado da alma, o chamado do self é para que aconteça a evolução. Mas não existe evolução sem desenvolvimento. E, infelizmente, a estrutura do ego, que é um complexo dominante e importante, acaba ficando presa a padrões de condicionamento, presa a situações por conta de outros complexos patológicos que dominam a estrutura psíquica e impedem que o indivíduo faça os desenvolvimentos, consequentemente, que ele siga o seu caminho evolutivo, o seu chamado evolutivo de alma. O que faz com que as pessoas fiquem paralisadas? Geralmente os condicionamentos, os complexos, os aprendizados e uma estrutura chamada medo, que é o phobos. O medo faz com que o indivíduo tenha muita dificuldade de encarar o desconhecido, a ponto de que as pessoas acabam se acomodando, mesmo no padrão doentio, no padrão sofrido, patológico, porque preferem a dor conhecida do que qualquer coisa desconhecida, mesmo sendo essa coisa desconhecida algo positivo, saudável. Mudança gera muita dificuldade, muita aversão, porque tira as pessoas da zona de conforto. Eu sempre brinco dizendo que quem gosta de mudança é transportadora. Fora isso, sempre gerará desconforto. Agora, o que está por trás desses complexos, né? Esses complexos são estruturas que geralmente o indivíduo carrega na sua base evolutiva, porque desde a concepção nós estamos submersos no ambiente psíquico, tanto cultural quanto dos nossos genitores, principalmente da nossa mãe, e carregamos muitas temáticas deles sem ter consciência de que estamos, de alguma maneira, flutuando neste grande mar do inconsciente. O Jung, de uma forma brilhante, no livro Psicologia e Alquimia, ele diz: infelizmente, 80% da humanidade não tem noção que existe o inconsciente. E os 20% que sabe que existe o inconsciente, a grande maioria tem a ilusão de querer controlar, ou dominar, ou ter poder sobre ele, que é uma grande bobagem. Porque a nossa consciência é como se fosse um barquinho que flutua num grande mar de inconsciente pessoal, que tem a ver com a nossa história da concepção até os dias de hoje, e coletivo, que tem a ver com toda a história da vida senciente do planeta. Ou seja, o inconsciente é um manancial que tem um potencial criativo enorme, mas ao mesmo tempo produz muito medo, muita angústia, muito sofrimento para o ego. Por isso que o ego foge do inconsciente. Quando o ego reconhece o inconsciente, deixa com que esses conteúdos venham à tona de uma maneira saudável, ele vai poder servir a alma, por um lado, porém ele vai perceber da sua finitude, ele vai ter que reconhecer o quanto que ele é finito, assim como o corpo, porque o ego e o corpo têm uma relação muito íntima, muito forte. Muito bem, e aí, a partir do momento de que o indivíduo está tomado por padrões de repetição, esses padrões são como se fosse uma lente. A lente que vai interferir em tudo que acontece do mundo externo, real, para o mundo psíquico, e tudo que acontece no mundo psíquico para o mundo real. É uma lente bilateral que então vai filtrar e que vai distorcer a realidade intrapsíquica para fora e a realidade extrapsíquica para dentro. Nesse sentido, nós temos consciência absoluta de que cada indivíduo tem uma relação única, criativa, complexa e subjetiva da realidade. Um mesmo fenômeno produz uma miríade de realidades, porque cada um faz uma relação
fantasiosa e imaginal da própria realidade. Ou seja, eu estou falando aqui de acordo com as minhas fantasias, daquilo que eu entendo como a realidade da obra junguiana, em função daquilo que a obra me tocou através da minha lente de percepção. E passo esse conteúdo para vocês que estão assistindo, que vão também filtrar esse material pela lente de vocês e vão ter uma percepção completamente diferente, pode ser que sim, pode ser que não, daquilo que eu estou falando. Por quê? Porque passa pelas lentes de vocês. Então, na realidade, tudo que acontece são projeções. O objeto de amor, o objeto de ódio, nada mais é do que uma projeção de mim para o objeto. E muitas vezes eu não consigo compreender que o objeto em si eu nem sei qual é. O que eu estou me relacionando é com aquilo que eu projetei no objeto. Outro dia, tentando explicar isso em aula, eu coloquei de uma forma muito literal, dizendo, olha, para acontecer uma projeção, você precisa de uma luz, de uma película, de uma lente, para poder ampliar a imagem dessa película projetada pela luz numa tela. Que tela é essa? A tela é o outro ou eu mesmo, a minha autorreferência. Ou seja, a tela pode ser a percepção que eu tenho de mim mesmo ou a percepção que eu tenho do outro. A luz é a consciência, só que essa luz fica flutuando num grande mar inconsciente. E a película são os afetos, são os temas, né? O sexo, o amor, a religião, a política e assim por diante. E a lente são os complexos. A lente que é o grande problema, porque como que eu consigo transformar essa lente? Fazer com que essa lente fique menos rígida, consiga lidar com a pluralidade, consiga lidar com os conteúdos do inconsciente, percebendo que não existe nada absoluto, nada unilateral e nada literal, porque no fundo nós vivemos sempre dentro do mundo imaginal. Essa é a grande criatividade e a grande genialidade de Jung para com o mundo do autoconhecimento e para ajudar com que o indivíduo consiga se engajar conscientemente ao processo de individuação, que é servir a alma e permitir, como ele próprio disse no final da sua vida, que o inconsciente se realize. Espero que tenham gostado desse vídeo. Peço que se inscrevam no canal do YouTube do IGEP, entrem em contato com o nosso site, porque tem lá uma quantidade enorme de artigos, inclusive eu estou fazendo um artigo com esse tema agora, e ajudem a divulgar o IGEP, os nossos cursos, que sempre no mês de maio iniciam nas cidades do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Cursos de psicologia analítica ou psicologia junguiana, arte, terapia e expressões criativas e de psicossomática. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.